Gente, deixa eu só apresentar, aqui também está o Renan. Renan, dá um oizinho, Renan, aí pro pessoal. Renan é do nosso time de laboratório, do SQA, e ele fez todos os testes da DIC, tá aqui para caso transcorra alguma dúvida, né, que não tenha sido ainda visto pela Renata ou pela Miriam, ele vai nos ajudar. Hoje o time está reforçado. Pronto, gente, agora é para valer. A gente está aqui ainda também com a Ana chegando, a Ana Paula. Ana, pode sentar em qualquer lugar. Não, para cá, Ana, por favor. Tem Ana assim, não? Quem fez escrito para o lugar aqui? Ninguém, é você. E Miriam, Renata, podem começar. Vocês vão compartilhar um material, né? Enquanto eu não dou acesso, acho até que eu já coloquei vocês como administrador da sala, então já conseguem colocar a pasta, o material e se quiserem já falar um pouquinho sobre a DIF e a Miriam enquanto a Renata está pegando o material, Miriam, se você já quiser falar um pouquinho sobre a DIF, o que é, né, e os desafios. Bom dia para todo mundo. Todo mundo ouve a Miriam aí em bom som? Pode continuar, Miriam. Continuar. Bom, em primeiro lugar, o que vocês deveriam fazer? Eu ia perguntar se vocês já baixaram o validador lá da DIRF, lá no site da Receita. Aí tá lá que já baixou o validador. Rafael também já baixou. Então, Já baixaram a PET, já aplicaram. Tá, nós vamos mostrar para vocês, a gente vai entrar no site lá para vocês baixarem o pacote da DIRF, tá?
Podem ver no site da Receita. Aqui está disponível o programa gerador da DIRF, o PGD DIRF 2015. Então, esse é o validador que deve ser baixado para quem ainda não download. No site de suporte já está disponível o PET, GPE DIRF 2015, o ano calendário 2014, já pode ser baixado também. Alguns clientes ligaram e o chamado foi associado, provavelmente alguns vão receber via chamado o pacote. Esse ano não vai ter nenhum compatibilizador a ser executado além da PET, a não ser que para alguns clientes seja o primeiro ano de geração da DIRF. Aí será necessário ter alguns cuidados, porque existem alguns compatibilizadores do ano passado que são necessários para ajuste no dicionário. Eu vou passar o número de alguns deles, depois vai ser disponibilizada no TDN uma cartilha, onde vai estar exatamente todos esses passos, todos esses detalhes que não constam no boletim, inclusive com alguns vídeos explicativos do processo. Então, alguns compatibilizadores, por exemplo, ajuste DIRF 2011, que seria o compatibilizador 115, 117, que são os índices da tabela RCS, o 174 seriam alguns deles. E no momento que executamos o compatibilizador, na tela do compatibilizador existe um campo de data de atualização. Se esse campo estiver em branco, indica que não foi executado os compatibilizadores dos anos anteriores. E aí, caso tenha alguma dúvida, pode nos acionar, porque é necessário que eles estejam todos ativos. Bom, aqui no boletim, a gente vai falar em cima do boletim das premissas de geração. Então, temos aqui o site da Receita, onde a gente já mostrou como baixar o validador. Aqui algumas implementações novas. Uma delas é o imposto de renda do 13º, onde o campo da DIRF tem que estar com a letra L, com relação ao campo DIRF. Eu vou acessar aqui o Proteus para mostrar para vocês um pouquinho o processo dentro do módulo. Bom, a princípio, como todo ano, a geração da DIRF é baseada em todo o acumulado, nos lançamentos acumulados, toda a folha já calculada e as incidências das verbas. Então, é importante que antes da geração seja gerada, por exemplo, uma ficha financeira de uma determinada quantidade de funcionários para avaliação, principalmente da configuração das verbas. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o cadastro de verbas, onde deve ser configurada a DIRF. Eu vou buscar aqui renda 13º salário, que foi uma das alterações. Observe o identificador 0071 e aqui na pasta anuais já está aqui com a letra L para a DIRF. Esse é um dos exemplos que temos aqui de configuração para que a DIRF seja gerada de forma correta. Vou mostrar também a emissão da ficha financeira. Pode entrar aqui em relatórios, lançamentos, ficha financeira. Relatório é essencial para a conferência da DIRF. Principalmente quando vocês ligarem com alguma dúvida, é sempre importante encaminharem a ficha financeira junto para que seja possível a conferência do que está sendo gerado na DIRF.
Ano base, a gente vai colocar 2014. Incidências é muito importante também para a conferência. Através dela, vai ser possível saber como que as verbas estão configuradas para a DIRF. Eu vou colocar aqui somente o que me interessa, que é o que é DIRF e imposto de renda. A ficha financeira para a DIRF, ela tem que ser gerada por data de pagamento, independente se o regime de pagamento for caixa ou competência. A quantidade de horas para a DIRF não é tão necessária, então vou colocar não para. Pode observar que temos aqui na coluna 1 qual a incidência da verba para a DIRF. Então, cada letra dessa vai representar um valor que vai ser gerado na minha manutenção, que depois eu vou falar um pouquinho. Aqui mostra toda a ficha com relação ao valor mensal de todos os funcionários, de um determinado funcionário que eu peguei aqui para a conferência. Uma dúvida? Não, Rê, pode seguir. Temos no boletim técnico algumas questões que foram levantadas na nossa consultoria tributária no ano passado. Então, temos aqui algumas dúvidas, que foram algumas dúvidas de questionamento que gerou dúvidas de legislação. Então, aqui a gente tem o questionamento com as respostas e os exemplos. Uma delas é a diferença de 13º, quando o pagamento é feito na próxima competência ou dentro da competência, e o que nós temos de retorno com relação ao IOB. Temos um exemplo de rescisão complementar aqui, também com a data do pagamento que foi gerada a original numa competência e a complementar em outra, onde aqui vamos até realizar um ajuste aqui, que aqui seja janeiro de 2014. Perdão, o nono calendário. Bom, no boletim temos todas as incidências da DIRF, que pela ficha financeira que vai ser emitida, ou através da própria consulta padrão do cadastro de verbas, vai ser possível configurar conforme as opções que temos disponíveis, conforme o layout da DIRF. Um detalhe, às vezes a gente se confunde, é aqui entre a letra O e o 0. O 0 é a opção do abono. O O de outros rendimentos. Isso é possível avaliar também na ficha. Vou falar um pouquinho aqui de uma coisa muito importante, que seria a forma de pagamento. Então, todos que possuem a folha com pagamento no 5º dia útil, é imprescindível que o identificador de cálculo esteja com a letra A para a DIRF. Eu vou mostrar aqui no cadastro de verbas. Então, nesse caso, para quem tem o pagamento da folha no 5º dia útil, essa verba tem que estar com a letra A para a DIRF. No caso, quando o pagamento é dentro da mesma competência, no dia 30, por exemplo, essa verba tem que ficar com N para a DIRF ou branco. Não considerar. Então, essa é uma premissa importante antes da geração da DIRF, porque isso vai afetar diretamente o rendimento tributável. Temos também algo que gera bastante dúvida. 64, né? Férias pagas mês anterior. Essa verba é importantíssimo que ela esteja com A para a DIRF. Renata, uma observação. O áudio está baixo. Baixo. Melhorou? Deixa eu ver se eu aumentando aqui. Você falando um pouquinho mais alto. Gente, está aumentando o volume do áudio. Estou pondo aqui em 100%. Eu acho que agora está melhor. Tá. Distorceu agora o que? Vou diminuir. Eu vou fechar aqui o da caixa de som. Teste. Ok. Melhorou?
Melhorou? E agora Ok. vocês estão ouvindo? Uhum. Ah, Legal. muito bom. Ok, gente. Obrigada, pessoal. Então, temos aqui a verba de férias, ela tem que estar com A para DIRF, senão eu vou considerar 2 vezes as férias na minha DIRF como rendimento tributável. E isso gera bastante demanda aqui do nosso suporte. Então, essa verba aqui, esse identificador, ele tem que estar configurado com A para DIRF. A PLR também tem uma particularidade. Vou mostrar aqui a verba de PLR. A sua tá com PLR? Tá com acho que é 051. Não sei. A verba de PLR aqui. Ela tem que ficar como O. O1, né? O1 rei, a PLR. Aqui, temos aqui o O1, outros rendimentos. E esse campo aqui, observe, pessoal, ele tem que sempre aparecer 2 dígitos. Já peguei casos que a base estava com um campo com um caractere aqui, que gerou inconsistência. Então, sempre que a letra possui 2 dígitos, tem que aparecer os 2 aqui. Renata, a gente tem uma dúvida do Ricardo Santana. Ele pergunta se as particularidades de configurações de verbas específicas que está sendo citada constam no boletim. Constam, a gente está seguindo o boletim, inclusive os identificadores de alguns dos exemplos constam no boletim. E depois na cartilha a gente vai explicar em detalhe, da mesma forma que eu estou fazendo aqui, vai ter vídeos mostrando o cadastro de verbas, o identificador. Nós estamos aqui falando dos principais identificadores. Existem várias verbas na base, né, que devem ser configuradas conforme o boletim. A gente está falando das principais e as que geram mais demanda de dúvida para nós aqui no atendimento. Ok. Pode seguir. A Tânia está escrevendo, eu acho. Essa cartilha. Pode seguir. Pode seguir, ok. Bom, então a PLR também tem essa particularidade. Tudo isso, pessoal, está no boletim técnico, tá? Estou na página 4, quem tiver aí o boletim, está acompanhando. Estou na página 4 do boletim. Olha, a Tânia fez até a pergunta se a gente iria passar essa cartilha para eles. Tânia, nesse caso, essa cartilha vai ser divulgada no TDN, né, no portal. Então, assim, em breve, era já para ter sido compartilhada, nem isso, Renan? Acho que entre hoje e amanhã... Entre hoje e amanhã. Entre hoje e amanhã, essa cartilha está sendo divulgada. Então, fiquem atentos ao portal do suporte, que certamente essa informação vai ser divulgada lá. Ok? Então, pessoal, esses identificadores que eu passei, é essencial que estejam com essa configuração, para evitar problemas no momento da geração, na conferência de valores, que gerem algum rendimento incorreto. Bom, então, como eu falei, a DIRF em si, ela vai buscar o acumulado, atualizações, lançamentos acumulados. Eu vou entrar no acumulado de um dos funcionários. Então, todo esse valor apresentado na minha manutenção da DIRF, o que eu vou levar é o quê? Exatamente o que eu tenho aqui pago. E a incidência de cada uma dessas verbas. A configuração, a letra que ela tiver no campo DIRF da verba, vai ser exatamente o que vai ser levado para a minha DIRF. Então, a ideia, basicamente, a DIRF, na busca da informação, vai ser, a essência dela está aqui, na verba e no acumulado, com relação ao rendimento. Então, se algum valor está errado, viu que a ficha está errada, o valor está errado, você pode entrar no acumulado, avaliar o porquê está errado, o que aconteceu, a gente vê aqui no acumulado. Quer falar um pouquinho? Ninguém quer falar um pouquinho? Então, tá. Vamos lá. Tem os exemplos, né, que eu já comentei. Vou voltar aqui no boletim. Aqui é essa parte que eu estou dizendo, tá na página 4 do boletim, onde eu mostrei aqui a configuração dos identificadores, quando o regime caixa, competência, com relação ao PLR. Aqui temos também, no boletim, isso aqui é bem bacana, na página 5. Então, aqui eu vou entrar aqui na manutenção para vocês verem a geração da DIRF. Tem alguma DIRF gerada aqui? Não, não gerei nada. Não? Tem alguma nada aqui? Bom, vamos lá.
Então, o que é a página 5? Cada coluna aqui da manutenção representa uma letra. Então, o rendimento tributável são todas as verbas com a minha letra A para DIRF. Contribuição previdenciária, todas as letras com B, todas as verbas com a letra B. E tudo isso eu vejo o quê? Na minha ficha financeira. Então, fica mais fácil de conferência. Eu entro na manutenção, pego o relatório e confiro a incidência com o que eu tenho na minha manutenção. Então, no boletim, vocês observem que aqui tem várias colunas, né? E essa página aqui mostra exatamente cada letra de cada coluna. Temos os casos específicos de moléstia grave, né, onde, através do campo do cadastro de funcionários, a DIRF sabe que o funcionário se enquadra nessa situação. Temos os casos do residente no exterior, onde a folha provavelmente já está sendo calculada nesse detalhe do residente do exterior, e aí já tem todo um tratamento interno para geração. Os rendimentos de RRA, onde se eu já calculei a minha folha com RRA, eu já tenho também guardado no meu acumulado, na minha manutenção de tabelas, onde a busca é realizada, o PLR, que já foi falado anteriormente. O Robson do Sem Parar, ele fez a seguinte pergunta: na PLR, havendo mais de uma verba, como fica o ID? A verba de PLR só tem o identificador. Nesse caso, como assim tem mais de uma verba? Porque o pagamento tem que ser realizado sempre na mesma verba. Você pode especificar a informação, Robson? O identificador é o 0151. Mas acredito eu que colocando a incidência da DIRF nessa verba, outra verba de PLR, ele gere corretamente, né? Porque o ID é mais para o cálculo do imposto. Para a DIRF ele vai checar mesmo a incidência da verba. Turma da Globo Aves, o foco, na verdade, é RH, tá? Se surgirem algumas dúvidas de financeira, já está aqui para nos ajudar. Mas o foco é a parte de RH. Porque até mesmo a informação que eu tenho é que não foi feita nenhuma alteração do financeiro com relação ao ano anterior para 2015. Então, a gente não tem um evento específico para financeiro, mas se tivermos algumas dúvidas, no final, a gente vai, no decorrer também, a gente vai tirando. Tá bom? Então, Robson, nesse caso, você tem que entrar nessa segunda verba, que não tem identificador, acredito eu, e colocar a incidência da PLR. Né? A princípio vai funcionar, né? Com isso ele vai trazer a informação do acumulado e vai levar lá para a coluna de PLR normalmente. Bom, temos aqui a tabela RCS, que são as informações complementares, que são exatamente... O que é essa tabela? É exatamente o que fica aqui dentro dessa tela. O que vai ficar aqui? As pensões e os benefícios de planos. Então, essa aqui é a tabela RCS, onde vai ser apresentado toda a informação dos planos ativos, pensões. Uma coisa importante, as pensões, as verbas de pensões, elas serão apresentadas aqui se eu tiver a pensão cadastrada lá no meu cadastro de beneficiário. Então, se o usuário vai lá na folha, informa manualmente uma verba de pensão e eu não tenho ele atrelado ao beneficiário, ele não vai ser gerado de forma correta. Mesma coisa para os planos ativos. O que vai valer não é necessariamente o que eu informei na minha folha, e sim o que foi feito em todo o processo de cálculo via sistema, que está guardado lá nos meus planos ativos. Depois eu vou falar melhor das tabelas envolvidas com relação ao cálculo, que tem que estar guardado lá no meu histórico. Temos também algumas configurações de DIRF, né, de incidência, o 2, o 5, o R e o W. Aqui está falando dos beneficiários, que ele tem que ter as informações na SRQ, como eu mostrei. Se ele não tiver esses dados lá nos beneficiários, não será gerado nada na DIRF. O beneficiário está aqui, pessoal, só para mostrar para vocês.
aqui é o meu cadastro de beneficiários. Então, por exemplo, eu tenho aqui um beneficiário. Então, essa verba tem que estar amarrada aqui no meu cadastro. A minha verba de pensão. Se eu não tiver essa configuração, não vai ser gerado de forma correta. Alguma dúvida, Manu? Sim, tem uma dúvida do Kellyson Evangelista, lá do Sebrae de Alagoas. Ele fala o seguinte: gerei a DIRF e o nome dos beneficiários não saiu no informe de rendimentos. A gente responde agora ou verifica isso depois? Se essa configuração que eu estou mostrando aqui, ela está feita, o beneficiário amarrado à verba, deveria estar saindo. Chegou a testar esse cenário, Rê? Tá ok. Bom, a gente anota e valida aqui, mas a princípio tem que sair. Ok, Kellyson? Ele está falando... Aí, com relação às despesas médicas, não pensão alimentícia. A despesa médica não foi gerada na manutenção dos planos ativos? Quando a terminação judicial variável seja... mesmo assim, nesses casos que existe uma particularidade, o ideal é que o cadastro de beneficiário seja realizado e provavelmente você tem alguma customização em que altere o valor já gerado pelo sistema, mas o ideal é que tenha o cadastro de beneficiários realizado. O que ele está achando estranho, Renata e Renan, é a questão dele gerar o valor, mas não sair o nome dos beneficiários. E aí a gente vai precisar fazer um teste depois, tá? E aí a gente testa novamente depois com as informações dele. Eu já vou anotar aqui os dados do Kellyson, porque aí hoje à tarde a gente já entra em contato com ele para saber como ele fez. Sim. Bom? Sim. Ok, podemos tocar então. Ainda vou falar mais detalhes do plano, de repente se enquadra na situação que ele está tendo lá. Bom, eu vou mostrar um pouquinho agora. Bom, a ficha financeira, deixa eu mostrar aqui. Aqui tem uma outra opção. Depois que eu gerei a minha DIRF, temos também o relatório de conferência. O relatório vai mostrar exatamente o que consta na minha manutenção. Então, fica a critério ser gerado um relatório ou não. Vou mostrar para vocês. Aqui tem algumas perguntinhas, se é só para quem eu tenho imposto retido, só quem tem valor negativo e as informações complementares. Também aqui é uma forma de conferência do que foi... Miriam, tem que girar lá, fazer a geração. Você não gerou, né? Não. Desculpa, pessoal, mas a ideia seria essa. Vou gerar aqui. 0,1. A primeira ali. Enquanto vocês estão tentando gerar aí a informação... Isso mostra que você está com o PET aplicado. Se não aparecer essa mensagem, que o PET não está aplicado, porque essa é uma das novas melhorias com relação à DIRF, onde mostra-se os mnemônicos e as configurações atuais dele para geração da DIRF. Então, se essa tela não aparecer, você não está com o PET aplicado, ok? Pode falar, Manu. Assim, a Tânia, ela perguntou quando não gera os valores do plano de saúde. Eu já vou falar mais detalhes então, sobre Tânia, isso. Aguarda só mais um pouquinho que a Renata e a Miriam já vão falar sobre a questão do plano de saúde. Bom, aqui é o log de geração da DIRF, então aqui não foi encontrada nenhuma inconsistência. Por exemplo, se faltar algum funcionário com CPF, aqui vai ser gerado. Então, aqui é mostrado. Se tiver alguma inconsistência, vai ser gerada aqui, inclusive, de verbas, né, Rê? Algumas verbas são apresentadas aqui no log, pelo ID de cálculo. Se tiver uma incidência de IR que estiver como sim e não tiver nenhuma configuração do campo de DIRF, ele vai citar nesse momento para você corrigir o cadastro de verbo. Você não tem DIRF, esse funcionário aqui. Olha lá, pessoal, tá do ZZZ, olha lá, detalhe das perguntas. Se alguém não gerar o relatório,
que o Calixto está perguntando? Aquela observação sobre o flag de atualização. Flag da observação do PET. Tá ok. Vou mostrar. Tá. Mensagem. Bom, pessoal, isso aqui também é um relatório de conferência, além da manutenção, caso preferirem imprimir o relatório, também é uma opção. Bom, eu vou gerar o arquivo aqui, Calixto, só para você ver. Tá vendo essa tela? Essa tela indica que o PET está aplicado, porque no ano passado essa tela não aparecia. Então, essa tela indica que foi aplicada a PET da DIRF. Se não aparecer, porque não foi aplicado. Exato. Bom, vou falar um pouquinho com relação ao INSS também, que é importante para a geração da DIRF. Vou buscar aqui pelo identificador. Nós temos na folha 2 verbas de desconto de INSS. Uma é a base. E no boletim nós indicamos que ela que fique com a incidência para a DIRF. Esse é o identificador de folha, o 0167. Então, aqui nos anuais vocês podem ver que ela está com a letra B. Esse seria o padrão que temos aqui no boletim. Quando isso acontece, a minha verba de INSS de folha, que é o identificador 064, ela tem que ficar com não. Por quê? Se as duas estiverem com a configuração para a DIRF, vai ser gerada em duplicidade a minha contribuição previdenciária. Hoje, no boletim, a gente não está indicando que determinada verba deve ter a incidência ou não. Então, nesse caso, fica a critério do cliente. Ou eu deixo o identificador, o 064, ou deixo o 67. O importante é que as duas não fiquem com a mesma configuração. Isso é possível também conferir através da ficha financeira. Caso contrário, vai gerar duplicidade na minha dedução. Temos também aqui o abono pecuniário, que também tem uma particularidade. Tem um identificador, um código principal aqui de configuração. O 0, abono pecuniário. Então, tudo isso é importante para que a DIRF seja gerada corretamente, porque a DIRF ela se baseia exatamente na configuração das verbas. Vou mostrar aqui o informe de rendimento. Pessoal, alguma dúvida? O Calixto pediu para repetir a informação. Já repetiu, né? Tá bom, desculpa aí. Pessoal, aqui é o informe. Peraí que eu gerei o pré-impresso. Gráfico. Esse relatório é um RD Making, pode ser customizado, que é o INPI-RPF e o INPI-RPJ. Caso precisem, tá atualizado lá no portal o RD Making? Tá, né? Ele pode ser baixado através do portal. Aqui mostra um pouquinho do informe. O informe pode ser gerado pelo Proteus ou pelo validador da DIRF. Aí fica a critério do cliente o que prefere. Ele pode ser também utilizado, ser gerado através do RH online ou do portal do Capital Humano, onde é possível também a impressão dele através do usuário via portal. Também, pessoal, vou mostrar um detalhe. Na manutenção do arquivo, é que acho que não vai ter nada aqui.
que é possível também, se determinada verba, com exceção de planos de saúde, eu unificar na minha manutenção, na minha tabela RCS, nas informações complementares, unificar uma determinada verba a um determinado CNPJ. Então, nessa opção, sem estar no funcionário, entre em alterar informações complementares e conseguir em determinada verba amarrar todas elas a um determinado CNPJ, com exceção às verbas de planos de saúde. Olha, eu tenho uma dúvida, inclusive do Luciano Oliveira, né, lá da ASGA, ele falando que no mês de dezembro teve o imposto, o IRRF na filial, como o DARF é centralizado, a DIRF também será? Então, no momento que eu gero a DIRF, eu tenho a pergunta de centralização. Ou melhor, era para estar aqui. Aqui, centralizar na filial. Então, no momento que eu gerar, eu posso centralizar aqui os dados no único CNPJ, por exemplo, da minha matriz. Um detalhe, temos algumas configurações de verbas. Vou entrar numa verba. O Robson não conseguiu entender a questão da centralização dos CNPJs, Renata. Por exemplo, no momento que eu vou gerar a DIRF, para você ver aqui, vou mostrar aqui, tá, Robson? Eu vou gerar minha DIRF, minha manutenção, por exemplo. Cada funcionário aqui, eu vou gerar, vai aparecer em cada filial, por exemplo, matriz, suporte. Se eu centralizar a minha DIRF, todas vão estar num único CNPJ. O pessoal da minha filial 1 e da minha filial 2. Nesse caso, eu gerei sem... Tá picotando. Melhorou? Eu gerei sem a centralização. Então, cada uma está com um CNPJ diferente. Então, a pergunta vai determinar se o pessoal da minha filial 2, eu vou gerar com o mesmo CNPJ da minha matriz. Então, eu vou centralizar. Então, se eu centralizar, esse CNPJ vai assumir o da minha matriz. Ou seja, o mesmo que está aqui sendo apresentado. Ok? Ok, por enquanto pode seguir. Você fala um pouquinho da direção do disquete? Informe de rendimento. Eu vou imprimir. Teve uma A alteração. gente troca, amiga. Não, mas acho que é legal falar. Aqui, né? Isso. No início do nosso evento aqui, a Renata comentou que existe uma alteração para a verba de 13º salário, para L, o campo da DIRF. Essa informação ela permanece igual ao do ano passado, mas a alteração foi feita no informe de rendimento. Se você for até o item 5 do informe, redesce um pouquinho para mim, por favor. Você vai ter uma segunda linha que vai levar exatamente a informação daquele evento, daquele identificador de cálculo que você vai configurar com L. É a linha 002 do item 5, no caso. O ano passado não existia essa informação e a Receita mudou, no caso, e foi incluído isso no informe de rendimento. Uma outra informação que acho que é importante, a Renata tinha comentado que você pode gerar o informe de rendimento tanto pelo Proteus quanto pelo validador da DIRF. No Proteus, no campo de informações complementares, você vai ter todas as informações de plano de saúde, de pensão, de PLR. Porém, se você gerar essa informação pelo validador da DIRF, lá eles limitam o campo a 255 caracteres. Então, se você tiver muita informação nesse campo, você não vai conseguir gerar tudo pelo validador.
No Proteus você consegue todas as informações. Vocês entenderam essa questão que o Renan nos passou com relação ao limitador de caracteres? Ficou claro para vocês? Ok. A Vivian, ela fez uma pergunta. Ela fala que lá na empresa ela tem bolsistas e que recebem uma bolsa para pesquisa. São rendimentos não tributáveis e eles precisam fazer a entrega de um comprovante de rendimento para que possam informar na Receita Federal. Como podem emitir um informe de rendimentos através do sistema para o caso desses bolsistas? Então, uma vez gerada a DIRF configurada, a verba do pagamento como um rendimento, no momento de imprimir o informe, eu tenho opção só com IR retido, eu coloco não. Então, esse pessoal vai ser impresso aqui normalmente. Ele está com um CPF cadastrado. Ok, Vivian, você viu que se tiver com o CPF cadastrado, se tiver tudo incluso, mesmo que esteja, ele vai ser impresso um informe de bolsistas. Tá? O Kerlisson, evangelista lá do Sebrae Alagoas, ele não entendeu a questão do 13º. Não sei se foi do que o Renan estava falando ou se foi do que da verba nova, né? Renata. De que a Renata estava falando sobre o 13º da verba nova. É isso, né, Kerlisson? Da nova linha, não é? Isso. Na verdade, o ano passado, se você gerar um informe de rendimento sem atualização do Proteus, com esse pacote aí da DIRF desse ano, você vai ver que o item 5 não tem a linha 002, onde ele fala aí sobre o imposto de renda, né, de 13º. Se você pegar no boletim, a primeira página, a Renata tinha comentado sobre essa verba, que ela tem que ser configurada com a letra L. Você consegue abrir o boletim? É só para mostrar essa parte? Consigo. Logo no comecinho, né? Isso, é na primeira página. Ó, logo no início, o primeiro item, ele fala do informe de rendimento. Ele fala da inclusão de uma nova linha no quadro 05. É exatamente essa informação que eu estou passando. Então, ano passado não existia isso e nesse ano existe. No ano passado, essa informação ela era considerada, só que ela era considerada na primeira linha, abatendo do resto das incidências L. Nesse ano, ele continua abatendo, mas ele também apresenta a informação que abateu na linha 002. Maria Antonieta, em cima dessa informação, ela pergunta qual que é o ID dessa nova verba. A verba não é uma verba nova, é a verba que já existe de imposto de renda. O único detalhe é ver se a verba está configurada com a letra R. Eu vou mostrar aqui. Imposto de renda 13º é o identificador 00171. Aqui na conferência do informe, pessoal, na página 10 do boletim, mostra o que vai determinar cada quadro do meu informe. Então, por exemplo, onde nós estamos falando aqui da linha 5, aqui mostra linha 2, valor do imposto de renda, ou seja, minhas verbas que estão com a letra R. O valor líquido do 13º, ele vai fazer exatamente a combinação de todas essas incidências. E a letra L ainda permanece aqui no meu líquido. Então, eu não vou gerar um valor sem o IR separado. Ele vai demonstrar o IR separado, mas ele vai ficar fazendo parte aqui do valor líquido do meu informe. E vocês podem ver também que cada linha do informe possui uma respectiva letra para conferência também na hora de gerar o informe. Ok. Tem uma dúvida lá da Glaís da CAGES Ceará. Quem foi transferido em várias filiais durante o ano, o informe de rendimento sairá onde o empregador estiver ativo? Isso aconteceu, acho que teve alguns clientes esse ano que fizeram várias movimentações de transferência e eu acho que é pertinente também a alguns outros clientes nossos. E aí, Renato? O caso das transferências, inclusive a ficha eu vou imprimir na filial de origem dele, porque o meu acumulado está todo guardado onde ele estava. No momento que eu gero o informe, ele vai pegar pelo o CPF do funcionário e vai gerar um informe conforme o CPF. Então, se eu tiver na minha manutenção, ele em várias filiais aqui, a mesma pessoa na filial 1, na filial 2, na filial 3,
eu vou somar tudo e unificar no momento da emissão do informe. Então, ele pode aparecer aqui, por exemplo, na filial 1, 2, mas a busca vai ser pelo CPF. Então, na hora que eu imprimir o meu informe, ele vai unificar. Ah, muito bom. Então, a informação, independente de por onde o participante passou, ele vai gerar unificada a informação. O informe, sim. Então, eu vou conseguir imprimir só pelo CPF do participante. Ok, respondido, Glaís. O Roberto Ribeiro de Almeida, ele pergunta, a incidência é L ou R para IR sobre o 13º salário? L de laranja. Respondido, Roberto. Ok, queria só... Tem uma parte aqui, Rê, que fala que eu estava lendo, tem algumas incidências 2, 5, RW e Z, que parece que elas não saem no informe da Receita, só no nosso. Tem uma parte que fala... Ele fala que são geradas com a descrição das verbas com o CNPJ da filial. Então tá. Então, dependendo do motivo, o nome da verba, ele vai buscar exatamente o nome para poder levar para a Receita. Tá ok. Miriam, você fala um pouquinho da geração do disquete. Depois eu vou falar mais um pouquinho dos planos ativos, que gera bastante dúvidas com relação aos benefícios de assistência. Pode falar, você usar a máquina, né? Eu tinha que falar aquele microfone. Geração do disquete. Bom, pessoal, vamos falar da geração do disquete então, tá? Lá em arquivos magnéticos, tá? Então, lá nas perguntas, ou se informa o CNPJ separadamente, ou se for gerado para todos, vocês vão informar de branco a DZZ. Tá? Ano calendário, 2014. Ano de referência, 2015. Filial responsável, vocês vão informar a filial que vai ser responsável por todas, se vocês informarem todos os CNPJs. O CPF do responsável gerado pela DIRF. O nome do responsável, DDD, telefone, ramal, tal, tudo bonitinho. O e-mail do responsável. O arquivo destino, vocês vão informar o arquivo onde vai ser gravado, tá? Porque esse aí vai ser o arquivo que vocês vão estar importando após a geração. Aí depois ele tem aqui a situação do declarante, tá? Se é normal. A data do evento. Que data do evento é essa aqui? Essa data do evento aqui. Situação especial. Prescrição de saída, ou se tiver essa condição aqui. Não, isso aqui é o arquivo destino. Peraí. Não, aqui. Peraí. Vou só informar aqui. Situação normal e tal. Aqui, essa data do evento aqui. Tá, aqui tem a data do evento. Vocês vão estar informando a data aqui da geração. A natureza. Vocês vão estar informando a natureza aqui. O número do recibo da última declaração. Isso é importante ou não precisa? Esse último recibo aqui. Precisa. O número da última declaração. Isso, precisa, né? Não sei se é obrigatório. É obrigatório? Esse número do recibo da última declaração? Ou não precisa? Não é obrigatório, não. Não é obrigatório, tá? Esse número de recibo da última declaração. O Kellyson está lembrando aqui que só se for uma retificadora. Ah, entendi. Só se for retificadora. Obrigado, Kellyson. Obrigada. Identificador tipo de rendimento, se possui valor ou não. Tá? Identificador da declaração do depositário, se não é ou se é. Indicador de sócio. Se é não sócio ou sócio, vocês vão estar informando. E o CPF do responsável da empresa. E o tipo da declaração. Tá? Pois isso, cadê o boletim?
Coincidência aqui. Onde que termina aqui? Após isso, gera. Só um minutinho, gente. De repente, um minutinho. Não, aí termina aqui. Aí termina aqui. Vai validar o arquivo para verificar se vai dar alguma inconsistência. É bacana, por exemplo, se eu gerar uma vez a DIRF e importar no validador, deu uma coisa errada. Limpar, é legal né? excluir e importar novamente, não importar por cima. Excluir de lá do arquivo. E o ideal é excluir também, né? O arquivo Excluir do validador. Excluir do validador. Isso. Mais alguma coisa? Já quer falar um pouquinho do financeiro? Então, o financeiro não teve alteração, segue o mesmo procedimento do ano passado. Acho que no começo, acho que a Vivian que perguntou dos parâmetros do financeiro, lá não tem alteração mesmo, Vivian, é o final 401 e é só seguir datas de início, fim, o ano e... O áudio tá baixo, Joyce. Fala um pouquinho mais próximo do microfone. Tem o microfone perto de você aí, ó. Então, gente, no financeiro não teve nenhuma alteração, seguiu a mesma do ano passado, acho que a Vivian no começo falou dos parâmetros do financeiro. A rotina é a FINA 401 e não teve alteração, só seguir início de data, né? Data fim e o ano base. Vai gerar tudo no financeiro, mas quem valida mesmo é o RH, por isso que a gente não teve um evento para o financeiro, tá? Entenderam a questão de que não teve mudança no financeiro, né, gente? A Andressa Santana, ela está perguntando se a gente vai abordar itens com relação ao imposto de renda de terceiros. Terceirizado? Assim, exatamente. Explica melhor o que seria esse imposto de renda de terceiros. O que você quis dizer, Andressa, com imposto de renda de terceiros? Já vou falar, Giovana. A Andressa está falando que são os fornecedores de código 1708. Tem lá do financeiro alguma coisa? É do financeiro? Alguma Então, do 1708 é o lançamento do contas a pagar, né? Lá só não mudou nada também, Andressa. É só colocar gera DIRF igual assim, informa o código de retenção e ele vai gerar, né? Só para vocês entenderem, pessoal, quando o financeiro mandar os dados para a folha, os dados do financeiro vão aparecer aqui na minha manutenção da DIRF. Normalmente começa com 9, né? Vocês encaminham com 9. Então, na minha manutenção do arquivo, eu vou colocar 2014 e aqui vai começar com o código de matrícula 9, onde vai aparecer os valores que são provenientes do financeiro. Na minha manutenção, por exemplo, se eu verificar que aqui tem algum valor que está inconsistente, é necessário ligar para o pessoal do financeiro para verificar as configurações dos contas a pagar, dos títulos, se está correta. A partir do momento que a minha manutenção possui os valores corretos para a geração da DIRF, aí o suporte é com o pessoal de RH. A Vivian, ela não conseguiu captar a informação com relação aos bolsistas, tá? E pelo que eu lembro aqui que a gente falou é que geraria normalmente você, Vivian, vai conseguir imprimir o informe de rendimentos do bolsista normalmente, tá? Não tem nenhuma ressalva. Você tem alguma observação com relação a parâmetros para bolsistas? Não. Então, estando cadastrado, Vivian, a informação será impressa, tá? Você precisa só imprimir uma ficha dele, ver se as verbas com relação ao bolsista tem alguma configuração para DIRF. Tem uma pergunta do Luciano com relação à centralizadora, né? O Luciano, ele fala o seguinte: por favor, pode explicar novamente a questão da geração da DIRF para a filial? Ainda não ficou claro para mim, porque o recolhimento do IRRF é obrigatório ser emitido em nome da centralizadora matriz. No caso da DIRF, será gerado o CNPJ matriz ou filial, tanto no informe quanto na geração? Então, Luciano, uma vez que aqui eu gero a minha filial centralizadora, todo o processo da minha DIRF vai ser centralizado. No momento que eu centralizar aqui a minha matriz, por exemplo, todos os dados vão ficar centralizados na matriz. Então, nos meus relatórios, todos já vão estar centralizados, de forma automática. Então, não preciso me preocupar nos demais processos em centralizar novamente. Ok, Luciano?
A gente também tem uma da J. Sleiman, né? Ela fala o seguinte: queria saber as informações no caso de demitidos no ano. Queria uma explicação mais clara referente à importação das informações do financeiro. Porém, hoje fazemos tudo manual. Tem alguma coisa adicional? Não, no financeiro não sei. Dos demitidos, né? É difícil. Como que é esse processo manual? Só para entender melhor, vocês querem otimizar, só para entender melhor a necessidade de vocês, né? No financeiro a gente não vai tratar nada de demissão, porque é funcionário, né? Então, o que a Joyce, só para falar um pouquinho mais alto para todo mundo, né? O que a Joyce comentou aqui é que, por ser demissão de funcionário, no financeiro não é tratado nada em especial, né? Então, a gente quer só que a turma da Joyce Lehmann explique melhor o que está fazendo na parte manual, para que a gente possa entender do que ela está falando, tá? Está falando, não importamos do Proteus, e sim digitamos dentro da DIRF. Ela não faz a importação do Proteus e sim faz a digitação dentro da DIRF, a digitação de fornecedores. Bom, o Alexandre está ajudando aí, ó. O financeiro ele já faz a retenção das notas sobre os pagamentos, né? Então, o Alexandre é do nosso time aqui também, não está aqui presente, mas ele está participando pela transmissão. E ele está falando que já é feita essa retenção das notas sobre o pagamento. Bom, vamos fazer o seguinte, a equipe da J. Sleiman, eu vou anotar aqui, se não ficou claro, eu acredito que a gente não tenha conseguido passar a informação corretamente ou de forma clara. Ele identificou, Manuel, ele colocou lá, fornecedores, né? Se for o caso, se ficou alguma dúvida, a gente vai anotar para a gente fazer um contato com vocês hoje à tarde e tentar entender melhor do que se trata, tá bom? Eles estão até falando que é isso mesmo com relação às retenções. Então é isso mesmo, o Alexandre já falou lá, as retenções novas já vêm sobre os pagamentos. Mas aí se ficar mais alguma dúvida, aí se você puder ser um pouquinho mais claro, a gente faz o teste aqui e responde para ele, mano. Isso. A Alessandra ainda da Italac, ela fala que crê que seja a configuração da natureza para os títulos que tenham o campo de DIRF preenchido. Imagino que ela não tenha a configuração nos títulos, então fica a dica aí para a equipe da J. Sleiman, provavelmente é uma questão de configuração nos títulos. Já anotei aqui o contato, depois a gente entra em contato com a J. Sleiman para saber se ainda ficou alguma questão para ser resolvida, tá bom? Vamos seguir. Bom, pessoal, vou falar mais um pouquinho aqui dos planos ativos. Vocês me ajudem, tá bom? É um assunto delicado. Principalmente por quê? Porque o que vale não é o que está exatamente no acumulado, principalmente se foi feita alguma... Deixa eu ver para de assistência médica qual que é? Será que está desconto? Não, assistência médica. Obrigada. Por exemplo, eu vou pegar um dos casos aqui, pegar uma assistência médica. Para a DIRF, a assistência médica ela também tem uma letra específica. Só para enfatizar, a gente agora está entrando no assunto do plano de saúde, na parte de assistência médica, não é isso, Renata? Que tiveram algumas perguntas, então fiquem atentos a essas informações. Mas, espera pessoal, escrever lá que você acha que eu escrevi. O Marcos ele fala, temos uma filial, seria obrigatório fazer a DIRF centralizada ou posso optar? Pode optar, se só tem uma filial, é um único CNPJ, né? Uma única fonte pagadora. Ok, Marcos, então você vai poder optar aí, isso não tem... Vai ser indiferente. Não tem obrigação de você centralizar, tá? Vai ser indiferente. Bom, pessoal, então o que ocorre com relação aos planos ativos? Nós não conseguimos, via sistema, alterar ou manipular o que está nos meus planos ativos. Você tem algum cálculo aqui de planos ativos? Então, todos aqui executam o processo mensal de planos ativos
executando todo o cálculo de assistência através da nossa rotina de beneficiários, através das configurações do plano, do cálculo. Inclusive lá no comecinho tinha alguém com uma dúvida que não estavam sendo levado o nome, né, de um dos casos. Então toda essa configuração é necessária para que a DIRF seja gerada corretamente. Então, se eu não uso esse processo, se eu não pago a minha assistência médica através da rotina de plano de saúde, eu vou ter um problema, porque ele não vai ser gerado conforme o layout da DIRF nos detalhes do plano de ativos, levando o fornecedor, o CNPJ, que por isso precisa de toda essa amarração, todo esse processo aqui de cálculo. Alguém quer escrever alguma coisa? Bom, os dados com relação aos planos de cálculo, ele vai ficar dentro da tabela RHS e RHP. Então, algum valor não está sendo gerado corretamente, a ficha financeira está com um determinado valor, a minha DIRF está levando outra. Eu vou precisar que a equipe de TI abra a tabela através do APSDU ou através do banco e verifique, filtrando a matrícula do funcionário, o que consta nessas tabelas guardado de cálculo, porque é de lá que ele vai buscar a informação. Por isso é imprescindível que tenha dados nessa tabela e que o cálculo seja feito através da rotina de planos. Cabe a pergunta do Giovanni agora? O Giovanni ele fala o seguinte: Renata, se alguns meses foram gerados pelos benefícios e outros não, poderá digitar essas informações que não foram geradas pelos benefícios? O ideal seria carregar os dados nas tabelas, né? Via rotina, para que seja gerado 100%, seria necessária a manutenção na tabela. Ou seja, vai ter que fazer lá, entrar e fazer a manutenção para incluir aquilo que ele não fez antes. Isso. Não é isso? A tabela seria a RHS ou a RHP. A P é de acumulado de coparticipação e a S de plano de saúde. Ok? Tem uma do Márcio Borges. Gostaria de saber como está o processo de integração do módulo do plano de saúde, pois somos operadora de plano de saúde e até então os módulos não estão se conversando. Está sabendo alguma coisa sobre essa integração, Renata? Bom, Marcos, né? É o Márcio. Márcio, a gente não tem essa informação aqui agora, tá? Eu vou anotar e aí a gente hoje à tarde, junto com o time de suporte ao plano de saúde, a gente vai entrar em contato para te passar essa informação. Tá anotado, tá? Calixto e Caio, com relação à tabela de coparticipação, é a RHP de Paulo. Então, é necessário que tenha dados na RHP para que seja gerada também de forma correta para a DIRF. Márcio, qual que é? Eu acho que você dá Unimed Vale dos Sinos ou Unimed Uberaba? Essa parte, alguém sabe do que foi... O que é? Do Robson. Do Robson, deixa eu ver aqui a pergunta do Robson. Robson, sem parar. Como fica a devolução de parte do plano de saúde para o funcionário, ou seja, foi cobrado e depois devolvido? Na verdade, a parte de coparticipação vai entrar lá ele soma, né? Ele vai somar com os planos. Isso, ele vai... O mesmo valor. Na própria DIRF, na parte de informações complementares, o sistema vai trazer uma linha com a descrição da coparticipação, da verba de coparticipação ou de reembolso, com o valor que foi... que entrou aí para o funcionário. Respondido aí, Robson. Então você viu que vai sair a informação toda junto. Isso. Globo Aves. O mnemônico NV, agora ficou difícil para mim falar, hein? Mnemônico NVLR em alt tem o limite de um valor versus um valor X para a geração. Tem casos em que o funcionário não atingiu o limite que foi colocado lá e foi transferido para outra empresa. E lá ele teve mais movimentos com o valor de X, que a soma das duas empresas ultrapassa
O do mnemônico, ele vai aparecer, né? Vai aparecer, né? Foi ele que perguntou. Deveria. Tem que aparecer. Na verdade, a ideia desses mnemônicos é que você tenha um limite que ele vai desprezar quem não atingir esse limite de valores e vai levar quem estiver acima desse limite. São 2 mnemônicos, no caso, que são esse que foi citado aí, e tem o NVLL LINDIRF, que é para funcionário normal, e o outro é para... Ele falou para repetir, ele travou. Turma da Globo Aves, eles estão dizendo aqui que tem que fazer que ele vai aparecer sim, né? Isso. O Renan está só explicando que... Renan, repete, por favor, a informação. Se o funcionário ele tiver valores acima desse limite que foi estipulado no mnemônico, ele vai trazer a informação do funcionário na manutenção e posteriormente no arquivo magnético. Agora, se ele tiver um valor menor do que esse limite, o funcionário vai ser desprezado na hora de levar a informação para a Receita. Olha, Ele não Ele gera. gera informações, mas não leva para receita. É importante citar que no momento do cálculo, que ele gera aquela mensagem que a Renata tinha comentado, que se você não estiver aplicando o pacote, ele não vai apresentar essa mensagem. Essa melhoria que a gente fez, a gente cita esses 2 mnemônicos e fala quais são os limites que está configurado. Porque se você tiver com essa informação errada, antes de você confirmar e gerar essa DIRF, você pode fazer a manutenção do mnemônico e executar novamente a geração lá da DIRF. Ok. O Robson ainda naquela questão do plano de saúde como é que é o nome? Quando a gente paga um pedaço lá, que vocês falaram? Com participação. Ele está perguntando se será separado ou discriminado os valores. Vai ser discriminado os valores, ele vai constar na informação complementar, tanto da manutenção do arquivo, quanto no informe de rendimento, você vai ter essa informação. Ok, beleza. Vai ser discriminado, tá, Robson? Com relação ao Márcio Borges, que ele está falando que tem gente esperando para entrar, Márcio, e a todos os outros que estão nos ouvindo. Gente, a sala está lotada. Eu não vou mais, a gente não tem condições de aceitar outras pessoas. Então a gente pede para que quem já estiver com a conexão compartilhe com os outros colegas. Desculpa, mas infelizmente a gente não consegue, senão a gente vai acabar derrubando outras pessoas. A Glaís, ela pediu para repetir a explicação do caso da devolução de valores cobrado indevidamente do empregado. Que valores são, gente? Essa parte eu perdi. Coparticipação. Da coparticipação. Da Aqui coparticipação. dele, o reembolso, ela quer saber. Quando ele tem pagou reembolso, e né? reembolsou para ele. Ele foi o que perguntou. Na verdade, como você vai ter a verba de coparticipação ou de reembolso que foi calculada lá nos planos, essa informação ela vai ficar guardada lá na sua tal da RHP, que é o histórico de coparticipação e reembolso. No momento que você executa a geração da DIRF, o sistema vai olhar essa tabela, vai buscar esses valores e através das verbas que foram calculadas esses valores, ele vai trazer para a informação complementar. Então, se você tem uma verba de coparticipação, ele vai trazer exatamente o valor da coparticipação nessa verba. Se você tem uma outra de reembolso, ele vai trazer nessa outra verba o valor do reembolso. E com isso você vai ter 2 linhas, uma para cada uma dessas opções, e vai trazer tudo para a informação complementar da manutenção da DIRF, posteriormente no informe de rendimento, no relatório de conferência, e no momento de levar para a Receita com o arquivo magnético, é importante frisar lá aquela situação dos 255 caracteres. Se você tiver mais informação do que isso, o layout não aceita levar isso para a Receita. Então você não vai conseguir levar toda a informação. Mas isso não é um problema aí do Proteus. No caso, é uma limitação do layout. Ok, né, gente? A Fernanda Casadori, ela fez a seguinte pergunta: teve alteração de estrutura de tabela para a geração da DIRF desde a geração em 2014?
Teve alteração na estrutura da De tabela? tabela não. Não. teve Não, de alteração. tabela não teve alteração, Fernanda. Por isso, inclusive, que não teve um compatibilizador para ter adicionário nem nada. Simone, com relação a iniciar bate-papo sobre RM, nós não temos essa informação, tá? Isso é algo que eu vou verificar também aqui. Vou passar a sua dúvida para o responsável da RM, mas ainda não tenho essa informação, tá bom? Olha lá, ainda tem dúvidas sobre mnemônico na Globo Aves. Mas Eu entendi o que eles estão falando. do quê? A Globo Aves. Porque Tá. são empresas distintas. Então ele está com receio que ele cheque o mnemônico por empresa e não unificado. Aí seria bom até fazer um teste com relação a isso, né? Então vamos anotar para fazer um teste, Pode né? anotar essa informação e. Então, Globo e realizar os Aves. testes. Tem que funcionar. Então é um detalhe que a gente vai colocar no nosso cenário aqui para validar, inclusive. Mas a ideia é que ele respeite. Né? Ok. Dá para seguir? É porque é o que ele está falando. Ele vai checar pela empresa, né? O mnemônico. Faz um teste hoje. Ok. Prosseguindo, ainda tem. Bom, agora acho que a gente vai abrir mais para dúvidas, né, pessoal? Eu até queria deixar bem claro, Renata, aqui para os outros, que eu acho que todo mundo que foi convidado teve também um convite para já fazer um agendamento, onde a gente vai se disponibilizar para auxiliar na conferência. Na verdade, a gente não vai conferir a planilha, a ficha financeira com vocês, tá? A ideia é de que vocês, a partir deste bate-papo agora, ou antes, né, para quem já viu que a PET já foi liberada, apliquem a PET, já façam os testes essa semana. O nosso time estará com a Miriam e a Renata entre o dia 2 e o dia 20 de fevereiro, com horários reservados para que vocês já agendem com a gente justamente esse momento para tirar dúvidas sobre como foi a geração da DIRF aí, como que está a conferência de valores, o valor X não está batendo, eu não entendi como é que foi feito o cálculo, por que o mnemônico X está desse jeito, por que está de outro. Então a gente tem aí uma agenda, porque a gente sabe que o volume é grande, tão grande que a gente não conseguiu comportar todo mundo aqui na sala. A gente está disponibilizando as duas analistas nos horários que foram previstos. Então eu peço que vocês entrem em contato ou com o time de SPOCs, né, que é o que está o contato lá no e-mail, pedindo esse agendamento para que a gente se antecipe, tá, a DIRF. Ou então, se estiverem ligando no suporte, falar com um de nossos analistas, já quiserem agendar, podem fazer esse agendamento para a gente já tirar as dúvidas, tá? Enfatizando que, como a pessoa da Globo Aves está dizendo, você pode aguardar o contato da gente? Não, na verdade a gente está esperando que vocês agendem conosco. Eu, nesse caso, eu não sei quem é que está falando da Globo Aves aí, mas nesse caso eu posso até eu mesma ligar hoje à tarde e já agendar esse... Você está falando da questão que ele deixou a dúvida? Do mnemônico. Sim, hoje à tarde a gente já liga para vocês para ver essa questão do mnemônico, tá bom? Porque como é uma dúvida que surgiu aqui e que a gente não tem essa informação, então a gente já vai checar antes, tá bom? O Kellyson do Sebrae. Gente, o que eu faço no meu caso? O cadastro de plano de saúde ativo foi realizado corretamente, mas o nome do beneficiário não vai para o informe. Ainda não aplicamos a PET. Deve ser isso então, não é? Será que é a questão da PET que não foi aplicada? Pode ser que a PET interfira, eu não sei como é que está em relação às atualizações da sua base, mas o ideal é que vá sim essa informação do dependente. Eu cheguei a fazer esses testes e isso estava funcionando normal. Agora, se tiver alguma particularidade, acho que é interessante aí analisar essa base aí e ver qual que é o caso. Né? Não sei, talvez entrar em contato com ele para fazer essa conferência, né? conferência.
Kellyson, então eu acho melhor, nesse caso, a gente agendar aqui com a Manuela. Eu já a gente anotei, fazer o uma Kellyson é conferência. lista do Sebrae, a gente está aqui com relação ao beneficiário. Mas tá? o ideal é que a PET da DIRF esteja aplicada como premissa aí para avaliação do problema, ok? Sugiro, Kellyson, que você já aproveite esse momento, né, e já faça essa aplicação, nem que seja numa base espelho aí de vocês, para ver o resultado. E aí, quando a gente te ligar agora à tarde, você já ter pelo menos esse teste feito com o PET aplicado, bom? E a ficha financeira também gerada, né, para a conferência, com as incidências respectivas às verbas dos planos. Não deixem, repetindo, não deixem para o último momento para fazer essa atualização e essa declaração. A gente pede encarecidamente que vocês já se antecipem, já façam, já está no tempo de fazer de fato, não é nem uma questão de antecipação, né? Já façam essa atualização e aí já agende conosco, né? O horário o dia e o horário que a gente vai fazer a conferência, ou auxiliar vocês, na verdade, na conferência, porque ratificando a informação, nós não vamos fazer para vocês. Nós estamos aqui para tirar dúvidas e apoiar para que dê tudo certo. Mas não necessariamente a gente não tem condições de checar item a item. Bom? Então, a Tânia está perguntando que os valores não estão sendo carregados. A princípio, seria necessário avaliar, como eu falei anteriormente, a tabela dos planos ativos para verificar se os dados dos cálculos estão guardados na tabela e se a verba dos planos ativos na ficha financeira ela está com a incidência correta para a DIRF no momento da geração do relatório. Gente, podem ir digitando, né, as dúvidas. Eu coloquei. Lembrando que esse material vai ser divulgado a partir de amanhã, já nas comunidades P@RH. E ai, que pena, Carolina, que você perdeu muito da apresentação, mas a gente vai disponibilizar o vídeo amanhã, tá bom? É só o tempo de eu fazer a gravação desse vídeo hoje à tarde e amanhã a gente já está disponibilizando nas comunidades. Há um detalhe, tem o logo da Receita que está junto com o pacote da DIRF. A informação do logo vai sair junto com a cartilha. Está com a cartilha, né? Então, para quem for imprimir o informe através do Proteus e observar que o logo não está sendo apresentado, ele vai ser disponibilizado com a cartilha. O nome do logo chama receita.bmp e ele tem que estar dentro da pasta System. Quem já gerou a DIRF nos anos anteriores provavelmente já tem a imagem guardada. Vocês estão perguntando aí qual a comunidade que a gente vai colocar o vídeo. A gente vai colocar na P@RH, tá bom? Nesse caso, Glaís, o sistema até foi liberado recentemente para conseguir colocar o mesmo beneficiário com o mesmo CPF no beneficiários, né? Foi liberado. Você chegou a fazer teste com o mesmo CPF? Eu não estou certo dessa informação. Eu acho que eu não cheguei a testar com os dois, não. Mas eu posso incluir nos testes de hoje. Então, Glaís, a gente vai incluir junto com o teste da GloboAves essa questão do mesmo CPF, porque o sistema liberou. Antes realmente era bloqueado, foi liberado o beneficiário para utilizar o mesmo beneficiário com o CPF, dois idênticos. Só para ver como a DIRF vai se comportar. O time da J. Sleiman, ela tem mais uma dúvida aí com relação ao abono pecuniário que está indo para as informações complementares. É isso mesmo? O abono pecuniário vai nas informações complementares ou está errado? Na verdade... Estão conferindo aqui, tá, equipe? Tem uma informação disso. Ele tem que entrar no quadro 4, rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui no boletim, na página 10... Perdão, quadro 2, linha 7. Aqui no quadro 4, rendimentos isentos não tributáveis, linha 7, incidência I,
CPMF mais o abono. Então, a verba de abono, elas têm que estar com a letra 0, com o número 0 para a DIRF. Esse é um dos questionamentos que nós temos aqui, inclusive no começo do boletim, onde foi necessário uma consultoria jurídica, né? Deixa eu só repetir para os outros, né, para os outros entenderem o que a Renata está falando. Ela está respondendo a pergunta da Glaís, onde ela fala o seguinte: no caso de rescisão de empregado demitido em dezembro de 2014 e complementar em janeiro de 2015, como fica na DIRF? Então, nós temos um exemplo aqui onde exatamente está sendo questionado a sua dúvida. Em dezembro, aqui está 2013, mas aqui é 2013 mesmo, né? Em dezembro de 2013 é uma rescisão, portanto, foi calculada a rescisão complementar a ser paga na folha de janeiro de 2014, que nós vamos corrigir. Nessa situação, a rescisão complementar deve ser considerada no calendário 2014. Então, o que vai valer é realmente a data do pagamento da rescisão. Caso... que aí no boletim está falando 2013 e 2014, mas aí a Glaís, ela perguntou 2014 e 2015, ou seja, ela tem que considerar a data do pagamento da rescisão. Então, essa dúvida aí, esse valor de janeiro de 2015 é só na DIRF do ano que vem. Ok, Glaís, na DIRF do ano que vem, tá bom? Calixto, no caso do abono, a verba de ID D205, mês segue, acho que é isso. Mês seguinte. Mês seguinte, também deverá estar gravado como 0? Ele vai considerar a data do pagamento. Então, no mês seguinte, ele não tem um pagamento. Ele vai pegar da SRR, né? Exatamente. Vai ser a data do pagamento. Ele vai levar na coluna que tiver a data, contemplando aquele valor. Então, essa verba não necessariamente não precisa estar configurada para a DIRF. Quer ver, depende em qual momento que ele vai pagar. Se ele colocar um abono posterior e esse pagamento entrar para o mês seguinte, dependendo da forma de cálculo, o ideal é deixar configurada, Calixto, com 0 para a DIRF. Porque internamente o sistema tem um tratamento conforme as datas de início e fim de férias. Então, por garantia, é melhor deixar como 0. Ok, com 0, Calixto, não vazio, isso aí. Vamos lá. Valeu. Mais alguém? Mais dúvidas? Não esqueçam de agendar os contatos entre o dia 2 e o dia 20 de fevereiro, para a gente já se antecipar, tá? E aí a gente entra em contato no dia agendado, dia e hora. Horário de Brasília, só lembrando para quem não está no horário de Brasília, esses agendamentos são no horário de Brasília, tá? J. Sleiman. Os reembolsos de desconto indevido de plano de saúde, lançamento manual, o sistema leva para a DIRF pela verba? Isso a gente já falou aqui, né? Sim, pela verba vai levar, mas não com toda a riqueza de detalhes, de quem é o fornecedor, de toda aquela amarração do plano. Ele até leva como uma informação complementar, mas sem os detalhes de planos, né? Indicando quem é o fornecedor. Ok. A Bianca Ogres, ela pergunta agora sobre a desoneração. Ela está perguntando o seguinte: as empresas desoneradas têm alguma particularidade? Nenhuma particularidade. Nenhum momento de desoneração na DIRF. Ok. Então, sem observações, sem detalhes, é só gerar, tá?
Mais alguém? Estou vendo aí, o pessoal está digitando aí uma pergunta. Estamos aguardando. Então, olha aí, Calixto. Alguém já validou o arquivo gerado após essa PET? Validou junto ao aplicativo da DIRF 2014? Eu acho que essa pergunta é geral e não necessariamente para a gente, né? Tá. Teve um cliente que validou essa semana, inclusive, que precisou do PET de forma antecipada. Então, é isso aí, Calixto. A gente já teve cliente validando sim. Pelo menos aqui no suporte a gente já soube de que a gente precisou antecipar e que funcionou, tá? Agora, só que assim, claro, cada um de vocês tem uma particularidade. Houveram transferências de participantes, houveram movimentações, existem particularidades de cada empresa que precisam ser validadas. Então, a gente precisa que todos vocês já vão fazendo e a gente já vai acompanhando, fazendo esse check aí para ver se teve algum problema, tá? Por enquanto, os que a gente já pegou nas validações, a gente já corrigiu, né? Já teve algumas situações, mas esse pacote já está saindo com as últimas correções, acho que até a última sexta-feira a gente saiu trabalhando nisso, não é isso, Renan? Nós fizemos várias validações, montamos vários cenários para garantir aí essa entrega e a validação foi feita com sucesso, não tivemos problemas. O que a gente tinha encontrado até então já foi corrigido, mas isso também não garante aí que nada mais apareça aí para correção. Por enquanto, a gente não tem nenhuma FNC aí em vista. Vamos lá. Jotes Lehmann faz a seguinte pergunta. Os funcionários aposentados que continuam trabalhando na empresa, existe alguma particularidade? Olha, a Ana disse aqui, a Ana balançou a cabeça daqui que não. Mas e aí, gente? Tem alguma observação? Não? Então, pode gerar, tá? E não vai ter não tem nenhuma restrição, nenhuma particularidade na geração dos aposentados. Tá tranquilo, né? Agora no final. Eu acho que eu vou até tomar um café. Estão perguntando se vai ter amanhã de novo. Não, amanhã não vai ter de novo, tá, gente? Amanhã a gente, na verdade, vai disponibilizar o vídeo do dia de hoje. E eu mesma vou ligar para algum de vocês para a gente fazer já agendamento se precisar de auxílio, a gente vai tirar dúvidas. Eu mesma já vou ligar para algum de vocês para esse agendamento. Super tranquila, a Luciana tá dizendo aí, ó. Só temos que iniciar mesmo, ok. É isso aí. O quanto antes o processo for realizado, é melhor para nós, principalmente se identificar alguma não conformidade, inclusive para correção, porque cada base tem um cenário. Então, nem sempre é possível aqui nós realizar os testes em cima de todos os cenários, todos os detalhes. Então, quanto antes for gerado, vai ser melhor, né? Para liberação de correção, caso seja necessário. O Glauco está dizendo aqui que não teve mudanças, né? Por isso vai ser tranquilo. Eu acho que não teve mudança no financeiro, né? Não, a RH também não foram melhorias, né? Aplicaram de melhorias do ano passado. O que é mais delicado é a questão mesmo dos planos de saúde, porque busca de outras tabelas, e as demais é exatamente o que foi pago e a configuração das verbas, né? Que o principal é a conferência da ficha. Então, deu alguma coisa errada, vou conferir minha ficha, o meu informe está errado, verificar a conferência das incidências.
Bom, o Calixto está parabenizando a equipe. Eu também agradeço a participação de todos os clientes que a gente mandou o convite, que estavam aqui em massa, né? A gente até estourou a conexão. Eu espero que as informações tenham sido válidas, né? E que sejam bem aproveitadas. Deixa eu aparecer aqui no vídeo para vocês. E que sejam bem aproveitadas agora nesse momento de geração de DIRF. A gente, de qualquer forma, continuamos à disposição. O time de atendimento está aí, porque a gente sabe que além da DIRF, da entrega da DIRF, a folha continua, o ponto continua, as outras obrigações continuam, né? Então o time está aí em peso, esperando, se precisar, a gente vai atender. E é isso aí. Agradeço a todos. Se tem alguém, olha só, o Reginaldo está aqui perguntando. Não, vamos ver logo do J. Sleiman com relação a... Vamos verificar a importação do financeiro para as retenções do imposto de renda. E qualquer dúvida, ligamos. Ok, a gente está aqui à disposição. Tem alguém que pode falar sobre o IRRF de terceiros? A gente já comentou isso aqui, né? IRRF de terceiros. O código de retenção 1708. Qual que é o código, Joyce? 1708. Tem alguma coisa específica que precisa falar sobre o IRRF de terceiros, Reginaldo? Escreve aí que eu daqui a pouco já leio. Estou descendo aqui as informações. A Alessandra da Italac, Renatinha Popstar. O Raimundo Lino, da Log Importação. Oi, Renata, tudo bem? Aqui é o Wesley. O Roberto Ribeiro, apresentação show, obrigado. Kerrison Evangelista. E a Raiz? Vai haver algo semelhante? Sim, vamos fazer o mesmo evento para a Raiz. Está previsto para o final de fevereiro. A data ao certo eu não tenho, mas aí certamente antes da entrega da DIRF, porque todo mundo vai antecipar, não é mesmo? Então a gente vai conseguir liberar a Renata e a Miriam e outros para a gente fazer o evento da Raiz na última semana de fevereiro. No momento a gente ainda não tem data de previsão. Se acontecer algum problema, aí a gente deixa para a primeira semana de março, mas aí a gente vai sentir isso na última semana de fevereiro, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui, acho que eu me perdi nos... da Raiz, ok? Aí vem o Raimundo Lino, da Og Importação. Oi, Renata, aqui é o Wesley, já vimos o Wesley. E a Raiz, aí tô dentro. Reginaldo Nasce, como podemos colocar o código 8045 e 1708, sendo que o sistema apresenta apenas um campo para preenchimento? Isso é para Joyce. Então, eu não entendi porque o 8045. Eu sei que o 1708 só tem um código mesmo para preencher. Mas que na manutenção, como ele estava falando, entra manual e coloca na manutenção da DIRF, eu posso colocar incluir 2 registros, mas dentro da folha. Então no financeiro só um código mesmo, o Reginaldo. Na manutenção eu posso incluir, onde aqui eu coloco os dados e o código de retenção. Aí eu poderia incluir 2 registros com códigos diferentes. No financeiro a gente não tem isso, não. Eu acho que nesse caso a gente vai precisar conversar com eles para entender melhor a regra deles, para a gente poder se adequar a ele. Eu já anotei isso aqui. É o Reginaldo Nasser. De qual que é a empresa, Reginaldo? Nasser. A Unicoba, ok. Aqui temos um prestador que presta 2 tipos de serviço. A DAG da J. Sleiman também, mesma situação. Ok, anotado para a gente já repassar para o time de financeiro. A gente vai ter que testar porque lá no financeiro só tem um código mesmo, não é igual ao RH. E aí a gente vai ter que testar mesmo, Reginaldo, mas a gente retorna.
Márcio Borges também tem a situação. Márcio é do Unimed Sul Capixaba. Márcio Borges, Unimed Sul Capixaba, ok. Anotado. Anotado. A gente vai se organizar agora à tarde, a gente vai montar um plano de ação para esses que eu anotei, a gente entrar em contato. Reginaldo Nasser, temos o problema também com o código 5952 referente ao PCC. Então, que problema, Reginaldo, porque aí não teve alteração nenhuma mesmo. Aí acho que vai ter que ser mais específico, Reginaldo. Manu, acho que é de entrar em contato com o pessoal do financeiro mesmo. Porque aí vai ter que ser particularidade do cliente, porque não teve alteração, é o 5952 para o PCC, e aí ele segue o mesmo critério, Reginaldo, gerando os títulos, gera DIRF igual assim, informa o código de redenção e o título pai fica como não, e os demais como sim, gera DIRF. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o post lá na comunidade p@rh. Peço para que vocês, se ficou alguma questão ainda da apresentação, é legal, eu vou colocar meu contato nesse post, né? Eu sei que vocês podem entrar em contato com o suporte também, mas se preferirem entrar em contato comigo, até põe aí para eles, por favor, Renata, o meu e-mail, escreve aí para eles. Eu vou até colocar aqui, né? Ó, tá mais fácil, Renata, olha só. Manuela pm@totos.com.br, tá? Esse aí é o meu e-mail. Eu sou líder do time de RH, não sou líder do time de financeiro, nem de saúde, mas eu vou repassar as informações para eles, tá bom? Olha, a OAS, na lista da OAS agradece, Caio e o Abimael que estava aqui com a gente até o ano passado. Tá bom, gente? Qualquer outra informação, mandem um e-mail que eu já vou filtrando e vou direcionando corretamente, tá? Ok, eu agradeço a todos. Vocês, por favor, se despeçam aí do time, né? Eu acho que a gente não tem dúvidas. Se tiver mais alguma coisa, a gente vai durante o dia, já filtra e já repasso para eles. Renata? Tchau, obrigada. Miriam? Pode falar, Miriam. Tchau, obrigada. Joyce? Tchau, pessoal, obrigada, boa sorte aí na entrega. Renan? Tchau, gente. Obrigado. Ana, aparece aqui no vídeo. Tchau, pessoal. Obrigada. Até mais, gente. Muito obrigada a participação de todos. Tá bom? Pode parar aí a transmissão.